Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Mônica Taminato, eu sou enfermeira, professora da Escola Paulista de Enfermagem e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa hoje. Agradeço especialmente a comissão organizadora e toda a comunidade da Unifesp. É com grande prazer e emoção que eu estou aqui hoje com esses pesquisadores e profissionais que tanto admiro. Destaco a importância do tema de prevenção e medidas eficazes e possíveis para o combate do novo coronavírus. Ouvi-los hoje será muito importante para a nossa prática profissional, mas, sobretudo, trará esperança e muita inspiração para todos nós. Essa mesa é composta pela professora Lili Wex, pela doutora Denise Abranches e pelo enfermeiro Wanderson Eduardo Coelho. E teremos nos auxiliando como intérpretes de Libras a Paloma e a Elaine. Darei início a essa mesa com a primeira fala da professora Lili Wex. Professora Lili é professora da disciplina de Infectologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina, membro da Comissão Permanente de Assessoramento e Imunizações da Secretaria do Estado de São Paulo e do Comitê Técnico de Assessoramento do Ministério da Saúde. A professora Lili é coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais da Unifesp e investigadora principal no Brasil dos testes sobre a eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a Covid-19. Professora Lili, é uma honra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mônica. Bom dia a todos. E é uma honra para mim estar aqui participando desta importante mesa sobre as medidas preventivas para a Covid-19. Então, eu vou trazer agora alguma coisa sobre os avanços na vacina para o Covid-19. A próxima, por favor, pode pôr. Avanços na vacina para o Covid-19. Próxima. Em dezembro do ano passado, 2019, foi identificado casos de uma pneumonia desconhecida na cidade de Wuhan, na China, provavelmente ligado ao mercado de frutos do mar. E esta pneumonia, então, se soube que ela era causada por um novo coronavírus identificado, e apesar de medidas restritivas tomadas na região, um bloqueio total de circulação, a doença se espalhou rapidamente pelo mundo todo, atingindo todos os continentes, de tal forma que, no dia 11 de março de 2020, foi decretado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, porque ela se espalhou pelo mundo todo com uma rapidez jamais vista. Próxima. Hoje, nós contamos os casos de uma forma extremamente dinâmica. Nós estamos acostumados todos os dias a ver novos números de acometimento da doença, acometendo o mundo todo, principalmente o número de óbitos enorme, uma coisa impressionante. E hoje, na contagem do dia 13, nós tínhamos no mundo 13 milhões de casos de Covid-19, né? Com 570 mil óbitos. Esses números aumentam cada dia. E o Brasil é um país extremamente acometido, com 1.800.000 casos e 72 mil óbitos, hoje já chegando a 74 mil óbitos.
Se a gente for comparar a população que tem no Brasil com a população mundial, nós representamos 2,7% da população mundial, mas respondemos por 14% dos casos de Covid no mundo. Então, o nosso país é um país extremamente acometido da doença de uma forma muito intensa. Próxima. E para acompanhar esta doença com esta velocidade de disseminação pelo mundo, onde a gente não tem ainda um tratamento eficaz, e mesmo tomando medidas preventivas como distanciamento, lockdown, etc., a doença progride. Então, qual é a perspectiva disto? Né? É desenvolver uma vacina que possa controlar a situação, que possa prevenir a doença. E o desenvolvimento desta vacina, ela tem que ser feita de uma forma na velocidade da pandemia, de tal forma que a gente possa segurar a pandemia de uma forma muito, muito rápida, na velocidade da pandemia. Próxima. Se a gente for ver aqui, na parte de cima, estão as fases tradicionais para o desenvolvimento de uma vacina. Então, nós começamos com aqui o azul claro, desenvolvimento, os testes na fase pré-clínica, onde você usa bancadas, animais, etc., e depois passa para os testes em humanos, começando por fase 1, fase 2, até a fase 3, antes do registro do licenciamento. Então, nas primeiras fases, fase 1, pequeno número de participantes, para você ver a segurança, a dosagem. Depois, a fase 2, centenas de participantes para estudar a eficácia em humanos, como ela vai funcionar, dosagem, etc., até ir para uma fase 3, que é uma fase com milhares de pessoas já testando, geralmente é multicêntrico no mundo todo, para ver como isto pode ser, se ele é realmente eficaz, se os testes forem positivos, então ela pode ganhar o registro e passa a ser comercializado. Na parte de baixo são as fases frente a uma pandemia. Numa pandemia, a gente não pode obedecer cada fase separadamente e nós temos que agrupar estas fases, fazer uma sobreposição destas fases, de tal forma que a gente possa produzir a vacina mais rapidamente. Então, habitualmente, nós temos fase 1 ou fase 1 e 2 juntos, ou 2 e 3 juntos, e aproveitar, então, acelerar a fase pré-clínica ou aproveitar o que nós já conhecemos sobre essas vacinas, né? E aí, sim, com um tempo muito menor, partir para uma produção em grande escala. Próxima. Se a gente for ver, então, como é feito habitualmente, fase pré-clínico e as fases de desenvolvimento clínico, nós vamos ver que, normalmente, a fase pré-clínica pode levar 5 a 10 anos, e cada fase dela leva, no mínimo, 3 anos para ser desenvolvida. Então, uma vacina, para ser desenvolvida, ela pode levar cerca de 10 anos. Existem vacinas que levaram 20 anos para serem desenvolvidas. No caso da pandemia, isto é reduzido tremendamente e nós temos vacinas capazes de serem licenciadas numa questão de 1 ano, 18 meses, às vezes até menos, como é o caso da Covid-19, como é o caso do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19. Próxima. Então, neste cenário, nós temos dados da Organização Mundial de ontem, nós temos em desenvolvimento como vacinas candidatas
163 vacinas candidatas para o coronavírus Covid-19. 23 deles já na fase clínica, isto é, testados em humanos, e 140 na fase pré-clínica, então em fases muito iniciais de desenvolvimento. Próxima. Assim, nós vamos ver que das 23 vacinas candidatas em desenvolvimento clínico, nós temos as duas primeiras. A primeira delas é a ChAdOx, né? A ChAdOx1, né? Que é desenvolvido pela Universidade de Oxford, agora em associação com a AstraZeneca, representado pela AstraZeneca, laboratório, e esta vacina, ela passou pelas fases 1 e 2, 2 e 3, e agora está na fase 3 de desenvolvimento. Fase 3 de desenvolvimento, e sendo os estudos conduzidos na Unifesp, a vacina de Oxford. Né? O primeiro local com os estudos desenvolvidos aqui na Unifesp. A segunda vacina é uma vacina inativada, né? Produzido pelo laboratório Sinovac da China. Ela foi realizada a fase 1 e 2, entra agora na fase 3 e será conduzida também no Brasil. A Sinovac fez um acordo, uma parceria com o Instituto Butantan para a produção da vacina aqui no Brasil. Então, das únicas 3 vacinas em fase 3, 2 vacinas em fase 3, as 2 estão sendo conduzidas, os estudos conduzidos no Brasil. Né? Agora, recentemente, hoje, entra uma outra vacina dos Estados Unidos, fase 3, e assim, esta corrida é diária. Não corrida de um contra o outro, mas todos correndo contra o tempo, contra o coronavírus, o novo coronavírus. Próxima. E apenas próxima. E para citar aqui, nós temos entre as 140 vacinas candidatas na fase pré-clínica, nós destacamos aqui da Fundação Oswaldo Cruz, junto com o Instituto Butantan, que é também uma vacina com vetor viral replicante. Próxima. E como outro exemplo, então, aqui para mostrar que também a Universidade de São Paulo tem, na fase inicial de seu desenvolvimento, uma vacina para o Covid-19, com base, a plataforma baseado em VLPs, isto é, partículas parecidas, virus-like particles, parecidas com vírus, como é a base das vacinas de HPV, por exemplo, sendo desenvolvidas pela Universidade de São Paulo. Então, o interesse, o esforço é mundial para a gente achar uma vacina contra o coronavírus. Próxima. Então, o coronavírus, ele tem... todos nós conhecemos a figura do coronavírus, ele tem aquelas espículas de superfície, aquela coroa, né? E faz parte da família Coronaviridae, e é um vírus relativamente novo, identificado em 1960 pela primeira vez. Nós temos 7 cepas de coronavírus, né? Geralmente causando doenças comuns, mas 3 deles causam doenças graves no homem. Nós tínhamos conhecimento do SARS-CoV-1, que causou grande doença, síndrome respiratória aguda severa, né? O SARS em 2002, depois o MERS-CoV em 2012, 2014, no Middle East, né? E esses 2 episódios de infecção grave pelo coronavírus ocorreram, né? E agora, recentemente, para nós, o Covid-19.
O vírus que causa Covid-19 guarda uma grande semelhança genética, mais de 70%, com o primeiro SARS-CoV, do síndrome respiratório grave, né? Por isso ele é chamado de SARS-CoV-2. Né? Então, SARS-CoV-2 é o vírus que vai causar a doença Covid-19. Próxima. Então, nós temos aqui um coronavírus com a sua espícula, né? E com a proteína S da espícula, que é o principal alvo do desenvolvimento das vacinas. Por quê? Porque na proteína S da espícula é que ele vai, com a proteína da espícula, ele vai fazer a entrada, a adesão na célula, entrar no receptor para depois infectar o organismo. Então, todo o nosso esforço a vacina é produzir um anticorpo que vá prevenir, neutralizar esta espícula. Então, quase todas as vacinas têm como base formar anticorpos contra o spike. E para desenvolver as vacinas contra o coronavírus Covid-19, nós temos vacinas feitas de várias plataformas. A tradicional são vacinas vivas atenuadas, mas aí tem um certo problema, porque você começa a lidar com vírus vivo atenuado, um vírus novo, que a gente vai atenuar, não sabemos se será bem segura com esta forma. A outra são vacinas candidatas inativadas, pega o vírus, inativa em formaldeído, por exemplo, mas você precisa de uma quantidade grande de vírus também e envolve questões de biossegurança. Hoje, muitas vacinas são desenvolvidas baseadas em RNA ou DNA, né? Muitas vacinas subunitárias, isto é, fragmentos do vírus, geralmente junto com adjuvante para melhorar a potência, e agora vacinas baseadas em vetores virais. Então, você usa um vetor viral, um vírus, e coloca a espícula, o spike, para servir de vacina. Próxima. Então, como vetor viral, os adenovírus são muito utilizados porque eles são muito frequentes, o adenovírus. E vacinas com uso de adenovírus foram usadas como vetores para outras vacinas, para malária, HIV, etc. Né? E como a infecção por adenovírus humano ela é muito ubigo, espalhada no mundo, cerca de 45% a 80% das pessoas podem ter anticorpos neutralizantes contra o adenovírus humano. Então, isto pode dificultar um pouco a imunogenicidade, porque você neutraliza o adenovírus logo de início. E por isso que se tenta usar, então, um outro adenovírus, por exemplo, o adenovírus símil, que não causa doença no homem e poucas pessoas têm anticorpos contra um adenovírus símil, menos 5%. Por isso que ela passou a ser utilizada. Próxima. Então, a vacina de Oxford, chamada de Chadox N-Covid-19, como é que ela é feita? Né? Ela é feita com adenovírus símil, né? Onde ela foi modificada para não replicar, é vivo, mas não replica no organismo. Daí você insere esta espícula, o spike, dentro do adenovírus símil, né? E de tal forma que leva isto para o organismo e vai produzir, então, induzir a produção de anticorpos contra o spike e ele não vai entrar. Então, o princípio é este. Próximo. Então, a vacina de Oxford contra a Covid-19, ela foi feita já, os estudos clínicos, pré-clínicos já foram todos realizados em modelos animais, camundongos, primatas, não humanos, furões, etc. Foram feitos testes de eficácia em animais e mostrou que ela funciona bem em animais.
em primatas, onde os animais foram encharcados de vírus, coronavírus, o pulmão ficou protegido, não teve infecção pulmonar, se viu que não havia disseminação do adenovírus no corpo, né? E passou por todos os testes de toxicidade. Próxima. Então, os estudos clínicos com a primeira vacina à base de adenovírus símil foi feito contra o MERS, né? Então, o que acontece contra a infecção respiratória do Oriente Médio? Então, esta vacina já estava sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, né? Com mais de 300 pessoas vacinadas e não se viu nenhum evento adverso e ela produziu anticorpos. Então, já com base na vacina para o MERS, a Universidade de Oxford trocou, então, o antígeno e colocou o coronavírus com a mesma plataforma, a mesma base do vetor símil. Então, esse estudo começou a ser realizado em humanos este ano no Reino Unido. Os estudos fase 1 e 2 já foram encerradas. Hoje está sendo feito estudos fase 2B e 3 no Reino Unido, já alguns estudos de fase 3 no Reino Unido, com mais de 6.000 pessoas vacinadas com a nova vacina para coronavírus de Oxford, né? Isto tudo feito no Reino Unido. Agora, a fase 3 tem que expandir mais para outras partes do mundo. Próxima. Então, e o primeiro lugar escolhido para realizar os testes foi o Brasil, primeiro lugar fora do Reino Unido. Por que o Brasil? Porque o Brasil se encontrava, quando as coisas começaram a ser tratadas em maio, né, em maio, junho, o Brasil se encontrava em plena ascensão, curva ascendente de infecção por coronavírus. Então, infelizmente, é um país muito propício para a realização de estudos de eficácia, porque você precisa ter uma circulação ativa, sustentada de coronavírus, né? Próxima. Hoje, então, no Plano de Desenvolvimento Global da Vacina Oxford, nós vamos ter estudos de fase 3 realizadas, além do Brasil, na África, começando por África do Sul, que essa ponta embaixo, vocês estão vendo a infecção começando, nos Estados Unidos, né, fortemente infectado aqui, circulação intensa do vírus em alguns países da Ásia. Então, totalizando 50.000 participantes, este é a perspectiva nossa em relação ao plano de desenvolvimento da vacina Oxford. Próxima. Bom, o Brasil foi escolhido, e se o Brasil foi escolhido, por que então o centro de referência, o CRI-Unifesp? O CRI-Unifesp foi inaugurada em fevereiro de 95, próxima, e já em 96, primeiro dia Unifesp da vacinação do idoso, com a participação de estudantes da Escola Paulista de Enfermagem, da Escola Paulista de Medicina, nós fizemos, próxima, um evento grande aqui na Atlética da escola, com a participação dos idosos da geriatria e a participação dos alunos, próxima, vacinando os idosos, participação intensa, próxima, e com isto, esta pequena ação que a Escola Paulista Unifesp teve em 96, no ano seguinte foi bem maior. Neste ano 97, nós fomos convidados pelo secretário municipal da Saúde para discutir essa estratégia. No ano seguinte, entrou para o município de São Paulo e agora, em 99, em todo o Brasil. Então, uma pequena ação que iniciou na Escola Paulista, na Unifesp, com a participação dos alunos,
deve ter contribuído, de certa forma, para a gente começar com a vacinação do idoso, o programa nacional. Próxima. Então, a Unifesp, o CRI, além da vacinação contra a gripe, ela ela participou de estudos clínicos das principais vacinas introduzidas nos últimos anos. Então, rotavírus, Rotatec, a pneumo 13, né? A vacina H1N1, quando teve epidemia H1N1, herpes zoster, meningo B, etc. Então, ela participou de vários estudos clínicos e é por isso que o CRI da Unifesp foi escolhido para sediar o estudo da vacina Oxford para o coronavírus Covid-19. Próxima. O estudo, então, que chegou para nós, né, Oxford, junto com a Unifesp, foi um estudo controlado de fase 3 para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina Chadox N-Covid-19 não replicante. Então, é um estudo de fase 3 para avaliar segurança e eficácia, mas principalmente a eficácia contra o coronavírus Covid-19. Próxima. Então, como desenho do estudo, nós estamos admitindo pessoas entre 18 a 55 anos, principalmente os profissionais da área de saúde, né, que têm exposição ao vírus, e mesmo aqueles que não sejam exatamente profissionais de saúde, mas que têm uma atividade com alta exposição, por exemplo, o pessoal da limpeza e higienização de hospitais, segurança, etc., ou mesmo motorista de ambulância, motorista de ônibus, cobradores que têm uma exposição alta, eles podem participar do estudo. Todos que entram vão ser randomizados e ser sorteados. Um grupo vai tomar a vacina, né, contra o Covid-19 e o outro grupo vai tomar a vacina meningo ACWY, que é chamado grupo controle, né? Eles vão ser cegos e serão seguidos durante um ano para ver quantos vão adquirir a doença Covid-19 no grupo vacinado e no grupo controle, né? Então, vai ser um estudo que vai avaliar principalmente a eficácia, né? E nós já iniciamos o estudo, está indo muito bem, com uma participação intensa dos voluntários, muitos se candidataram para participar desse estudo. Próxima. Né? Foi construído um centro aqui, né, para sediar, para fazer este estudo, né? A Unifesp junto com a Universidade de Oxford, e uma equipe grande e, de novo, a participação dos acadêmicos, nossos assistentes de pesquisa. Aqui você vê muitos acadêmicos participando desta pesquisa para o coronavírus 19. Próxima. E qual a importância de você trazer um estudo para o país, né? Então, no nosso caso, por exemplo, o estudo foi aprovado pela Anvisa em 2 de junho, né, mês passado, foi aprovado mês passado. Nós começamos aqui o recrutamento no dia 20, e no dia 27 foi fechada uma parceria entre Oxford e AstraZeneca com o Ministério da Saúde para a produção da vacina na Fiocruz, né? Produção da vacina através de transferência de tecnologia, que é usado no Brasil frequentemente nos últimos anos, porque o Brasil tem que ter uma autossuficiência em vacina. Para começar, foram adquiridas 100 milhões de doses para poder atender parte da população brasileira, né, principalmente os de maior risco de complicação ou de infecção pelo coronavírus 19. Então, acho que as coisas estão indo muito bem. O Brasil será um país que terá a vacina para cobrir parte da sua população. Então, acho que essa é a importância de ter um estudo em nosso meio. Muito obrigada.
professora Lili, muito obrigada pela excelente e brilhante explanação. Nós, brasileiros, temos muito a agradecer pela esperança que temos e que a sua experiência, o seu reconhecimento internacional foi fundamental para trazer essa esperança para o nosso país e pela brilhante explanação e que você conseguiu unir de maneira tão inspiradora ciência e esperança. A professora Lili, muito obrigada. E dando continuidade à nossa mesa e falando de esperança e solidariedade também, eu tenho o prazer de convidar Denise Abranches. Denise, coordenadora do Serviço de Odontologia do Hospital São Paulo, coordenadora da área de residência multiprofissional, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A Denise é representante de várias entidades relacionadas à odontologia hospitalar, professora da disciplina de cirurgia, cabeça e pescoço da Escola Paulista de Medicina e, sobretudo, a Denise é a primeira voluntária da vacina contra o Covid-19. E é uma honra tê-la aqui, Denise. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Mônica. Quero cumprimentar a professora Lili, um imenso prazer estar aqui com uma referência internacional da imunização. Foi uma feliz coincidência estarmos nessa mesa e neste momento tão importante do qual ela protagoniza. Cumprimentar o enfermeiro Eduardo, que também é autoridade no assunto do qual vamos discutir, mas estendo também meus cumprimentos à nossa magnífica reitora, professora Soraya, que sei que está nos assistindo, bem como os nossos diretores, José Roberto Ferraro, professor Girão, professora Janine, e a nossa coordenadora deste imenso evento, desse congresso, professora Gabriela, comissão organizadora como um todo. Por favor, vamos iniciar, então? Obrigada. Isso. Vou falar um pouco para vocês sobre a experiência da qual estamos executando dentro do Hospital São Paulo, como a professora Mônica bem apresentou, agradeço muitíssimo a sua apresentação, generosa apresentação. Tivemos, no momento da pandemia, no Hospital São Paulo, do qual eu coordeno e tenho toda uma equipe de cirurgiões dentistas, residentes, cirurgiões dentistas também, e foi um cenário muito inédito para todos nós, do qual tivemos desafios grandes, uma vez que nós temos essa competência de cuidar da saúde bucal, de ter o contato com essa saliva. E nesse momento da pandemia, fizemos uma força-tarefa para podermos enfrentar este vírus, do qual a professora Lili brilhantemente nos explicou. Creio que foi uma belíssima apresentação, eu mesma aprendi muito, viu, professora Lili? Com certeza os nossos congressistas estão também felizes. Por favor, a primeira. Apenas para mencionar o ingresso do cirurgião dentista no hospital, ele atua dentro de uma odontologia de alta complexidade, então nós temos as especialidades, os bucomaxilos, os profissionais de pacientes especiais, com necessidades de pacientes especiais, os periodontistas, mas temos uma ação muito voltada ao cuidado do paciente, dessa assistência do paciente como um todo, em alta complexidade, que é o cirurgião dentista com essa habilitação em odontologia hospitalar. Tem também um ingresso, o cirurgião dentista também residente, que presta residência, do qual nós temos vários programas de residência multiprofissional, do qual compõe a odontologia dentre as outras profissões. Próximo, por favor. E as áreas de atuação da nossa equipe, muito enfatizada no momento da pandemia, são as UTIs, das quais foram projetadas até no meio da pandemia, tivemos uma expansão das UTIs, o centro cirúrgico, porque já temos que fazer cirurgias também,
o pronto atendimento, as unidades de internação que temos também, não somente o paciente para COVID internado em UTI, mas também na enfermaria, que é o paciente de média complexidade. Nós temos um consultório dentro do hospital, no terceiro andar, que prestamos assistência plena do hospital como um todo, não somente o COVID, nós temos outras assistências para os pacientes oncológicos, pacientes transplantados, são pacientes que não deixaram de vir conosco diante dessa pandemia, pacientes que têm essa necessidade da eliminação do foco infeccioso, do cuidado da saúde bucal, do paciente oncológico, com repercussões muito importantes, significativas, sobretudo, na condição sistêmica do paciente. Próximo, por favor. E, entrando um pouco no vírus, do qual a professora nos apresentou brilhantemente, eu trago para vocês também uma reflexão desse vírus, ou seja, da forma que nos contaminamos, da forma que manipulamos o paciente e geramos esse aerosol em algumas circunstâncias, e o quanto nós temos e tivemos esse desafio perante a pandemia, uma vez que estamos falando de um vírus desconhecido, com um comportamento do qual descobrimos ao longo de alguns 2 meses quanto à contaminação. Para nós foi muito importante compor a equipe do Hospital São Paulo, da qual o enfermeiro Eduardo vai mencionar brilhantemente, creio, sobre a CCIH, e adotamos o padrão de biossegurança dentro do hospital para podermos executar assim nossas tarefas. Eu gostaria de apresentar, sei que temos muitos acadêmicos assistindo, apresentar no próximo slide um vídeo do vírus SARS-CoV-2 em 3D. Não vou narrar, vou deixá-los assistirem por um instante. Por favor. Pode. Proteína tão desejada, da qual a professora explanou, a SPY. Vai estar acabando. É bom conhecer o nosso maior vilão. Dessa forma, trago para vocês sobre esse vírus, que foi o nosso vírus, o nosso maior desafio. Próximo slide. E apresentar para vocês toda... Próximo, por favor. Ok. Apresento a vocês a nossa parte da nossa equipe, nosso time da odontologia do Hospital São Paulo. É uma odontologia da qual eu conto muitíssimo com o apoio do Dr. Keller de Martino, uma referência na odontologia hospitalar no Brasil, que representa também o Conselho Federal, está comigo em todas as entidades, e apresenta aqui parte desse grupo, os residentes que ficaram conosco todo esse período. Os residentes são residentes do hospital, são todos cirurgiões dentistas com essa habilidade na assistência do paciente hospitalizado, sobretudo o paciente em UTI, que é a professora Sandra, nossa diretora técnica. Aqui também o nosso time, como diz a doutora Flávia,
nossa líder da UTI, brilhantemente conduziu e conduz nossa ação dentro das UTIs, trocando essa experiência com outros profissionais, portanto, de forma muito rica. Trouxe a única foto que eu tinha aqui, da doutora Morgana, nossa R2 da UTI, uma pioneira da residente, uma residente que está permanente na UTI, desde a pandemia começou, bem como com a residente AR1, mas doutora Morgana pôde trazer para a gente, assim, momentos muito bonitos, momentos de desafios, porque ela ficou permanentemente na UTI. Tivemos momentos muito comoventes de estarmos juntas dentro dessa UTI, bem como os nossos outros residentes que atuam, mas, sobretudo, na UTI desse paciente que é polissistemicamente comprometido, um paciente que é muito grave, e nós atuamos quanto às nossas competências. Mas, na pandemia, próximo, por favor. Na pandemia, nós tivemos algumas condições, características, manifestações bucais associadas a esse paciente. É um paciente que está em UTI, um paciente que vem com outras comorbidades, além dele estar com a Covid-19, ele tem também algumas comorbidades que nós já tínhamos antes de ter um vírus e uma doença respiratória como essa. Nós estamos falando de um paciente entubado, que ele morde a língua, ele morde o tubo orotraqueal, ou seja, é uma ação da qual nós temos que promover essa cicatrização, porque é uma segunda porta de infecção. Nós colocamos também os protetores bucais para evitar essa mordedura também desse tubo. Próximo, por favor. E fazemos essa laser terapia, da qual é uma laser terapia, voltando um pouquinho, por favor, só mencionar a importância da laser terapia dentro da UTI, que é uma ação muito bioestimulante, de cicatrização, uma manobra da qual podemos fazer que não seja invasiva, e é uma terapia muitíssimo importante, da qual tivemos o início dentro do Hospital São Paulo. A odontologia do Hospital São Paulo começou exatamente nesse momento, que tivemos uma ocasião com o nosso querido professor Luke Wex, que manifestou um câncer, e foi assim que cheguei à laser terapia, e foi dessa forma que levei a laser terapia para o transplante de medula óssea, e tivemos uma expansão da laser terapia. Portanto, nós podemos contar muitíssimo com essa terapia, que não é invasiva, e ela produz e traz importantes resultados, sobretudo na oncologia. E esses pacientes também com Covid são pacientes de oncologia que apresentam mucosite oral e são muito debilitados, ficam muito debilitados quanto a essa condição da saúde bucal. Próximo, por favor. Outras ações que temos dentro das UTIs com o paciente COVID, mesmo com outras condições, mas com COVID, são os pacientes que têm os braques ortodônticos. É um protocolo que a gente tira do paciente entubado. Próximo, por favor. Sempre que o paciente entra em intubação, em ventilação mecanicamente ventilado, nós adotamos esse protocolo de remover, com consentimento da família, claro, os bractes, porque eles retêm muitos patógenos e nos colocam uma situação secundária de gravidade. Vou falar um pouco para frente. Aqui, repercussões na cavidade oral, é um paciente que foi pronado, ou seja, ele pronado é a técnica dos colegas médicos, pneumologistas e a enfermagem, os fisioterapeutas, e nós temos algumas repercussões na boca, cenários dos quais nós não tínhamos anteriormente, dessa pandemia, desse quadro gravíssimo da Covid. E, portanto, algumas repercussões, como a língua ferida, sangrando, com edema, a própria comissura labial ferida, ou seja,
nós temos que evitar e fazer uma odontologia, uma assistência muito curativa, imediata, nesse paciente que é submetido a essas lesões. Próximo, por favor. Em relação aos patógenos da boca, por isso que eu mencionei a importância dessa assistência, de uma assistência das lesões, é um paciente que está imunossuprimido, e também apresenta sangramento, coágulos, é um paciente também que, uma vez mecanicamente ventilado, ele tem uma microbiota diferenciada, alterada, e um número de patógenos muito maior nessa cavidade bucal. Com algumas colaborações sistêmicas, ele pode também, uma vez que não é praticado um protocolo de higienização, de aspiração nessa boca, ele pode evoluir para uma pneumonia bacteriana, e dessa forma comprometer ainda mais um quadro que já está grave. Portanto, próximo slide, por favor. Nós tivemos, inicialmente na pandemia, apresenta aqui a doutora Eda, nossa diretora da enfermagem do Hospital São Paulo, que é uma parceira incrível, da qual temos uma grande amizade, sobretudo parceria com as profissões, e fizemos, primeiramente, um vídeo. Essa é a nossa residente, novamente, doutora Morgana, utilizando um suctor de saliva, do qual vocês estão vendo, que eu estou inserindo, e ele conectado ao vácuo do leito do paciente, associado a uma substância química, que é a clorexidina 0,12%, promovemos, assim, essa aspiração, essa limpeza, essa higiene, muito eficiente, mas, sobretudo, a aspiração ao mesmo tempo. E traz, é claro, uma biossegurança para o grupo, equipe dos profissionais da enfermagem, os auxiliares, os técnicos de enfermagem, para que possam manipular esse paciente, higienizar 2 a 3 vezes ao dia esse paciente, utilizando esse protocolo. Eu comento, até brinco com as minhas amigas da enfermagem, o quanto eu estou enfermeira esses últimos meses, porque nós tivemos muitas ações em comum. Nós trouxemos os protocolos que já existem na enfermagem, no entanto, agregamos este protocolo que trouxe uma biossegurança para toda a equipe de enfermagem e evitando, assim, o contato direto com essa saliva contaminada. Próximo, por favor. Tivemos também, aqui eu mostro apenas uma capacitação, ou seja, explicar para os profissionais que ingressaram dentro dos hospitais com essa pandemia, e foi uma feliz parceria de mostrar como é feito esse protocolo e levar, é claro, essa biossegurança. Aqui é a utilização desse suctor de saliva embebido em clorexidina, mas uma vez que ele, aqui nessa terceira foto, uma vez que é obstruído esse suctor, que tem um orifício, é produzida a aspiração. Então, pode passar, próximo, por favor. Ótimo, aqui a sequência, conectado o suctor no vácuo do leito, embebido essa haste, que esse suave de polietileno, portanto, não agride essa mucosa que já está friada, uma condição ruim de sangramento, de coágulo, portanto, é necessária essa delicadeza para a gente manipular essa boca, e tem que fazer essa aspiração em toda a cavidade bucal, sobretudo no tubo orotraqueal, que retém também muitos patógenos e um número grande dessas bactérias, e evitar dessa maneira, sobretudo, as pneumonias. Próximo, por favor. Bom, além desse paciente do COVID, que está nessa condição de intubação, com essa alta complexidade, temos também as ações dos pacientes no COVID que não são intubados, não estão mecanicamente ventilados.
nós tivemos uma generosa doação da Oral-B, com 313 mil itens, para podermos doar para esses pacientes que entraram sem esta condição de uma visita familiar, e bem como os seus pertences de higiene bucal, e nós fizemos essas ações, não só eu, mas todos os nossos cirurgiões dentistas, nossos residentes, estão prestando essa assistência ao paciente que está com Covid em enfermaria. Houve também uma parceria com a enfermagem, com a doutora Ieda, da qual coloquei toda à disposição a nossa equipe, de uma forma muito generosa, todos se envolveram no momento que nós tínhamos uma equipe de enfermagem muito sobrecarregada, e foi dessa forma que eu sugeri a nossa participação no sentido de higienizar a cavidade bucal desses pacientes que estavam internados, hospitalizados, não somente no Covid, mas como as outras UTIs não Covid também. Foi a forma que nós colaboramos dentro desse momento tão importante, com tantos desafios que tivemos dentro do hospital. Próximo slide, por favor. Bom, e como prevenção, é claro que o tema traz um pouco da prevenção, que o enfermeiro Eduardo vai explanar para nós, mas para mantermos durante todo esse período, esses 4 meses, dentro de UTIs, em contato diretamente com esse paciente que está com uma saliva contaminada, foi necessário adotar uma máxima da biossegurança. Portanto, nós utilizamos esse macacão descartável, às vezes o avental impermeável, as luvas, é claro, o protetor facial, a máscara N95, que é muito difícil respirar com essa máscara e fazer um procedimento dentro da UTI, desafiador até, os óculos de proteção e, como mencionei, a Face Shield. É um ambiente de desafios grandes dentro da UTI, então é diferente fazermos uma sutura, por exemplo, uma extração, como é necessário, que temos feito, os residentes, todas as ações que estão sendo praticadas, ter essa máxima da biossegurança. Às vezes embaça os óculos, a face shield, e a gente não tem como simplesmente colocar a mão e ter 4 mãos para trabalhar, a gente está sempre isoladamente, para não expor tanto o profissional, mas foi um desafio, creio que vamos nos adaptando. O próximo slide, por favor. E ressaltar também que tivemos que adotar algumas ações de biossegurança, da paramentação, essa importância da paramentação. Aqui a enfermaria do Covid, não é UTI, portanto, minha colega enfermeira está ajudando a paramentar, mas a importância também da desparamentação, dessa dupla checagem dentro da UTI, no momento que a gente sai deste leito, desse contato que tivemos com o paciente, que está com o vírus ativado, está transmitindo, e nós temos que ter, e tivemos que adotar essa dupla checagem na desparamentação. Foram desafios muito difíceis no início, até aprendermos qual era a forma de fazer tudo isso. Muitos colegas foram contaminados, e creio que nós aprendemos com eles. Eu agradeço muito, e finalizo a minha apresentação, por favor, fazendo essa bela homenagem a todos os profissionais do Hospital São Paulo. Além desses profissionais que eu pude conviver dentro das UTIs, os profissionais da limpeza, os profissionais da lavanderia, os seguranças, os médicos que nós perdemos, os colegas da enfermagem, e os colegas da tecnologia, todos esses profissionais que fazem o nosso hospital estar pleno
para receber como recebemos durante essa pandemia que estamos recebendo, porta aberta, somos SUS, no Hospital São Paulo, que é SPDM, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal, mas é um hospital de portas abertas. Portanto, aqui nessa foto, venho homenagear todos esses profissionais, né? Os que nem estão diretamente dentro da UTI, mas que foram contaminados e alguns foram a óbito. E é nessa forma de homenagem que termino a minha apresentação e agradeço muitíssimo a todos vocês. Denise, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Agradeço, sobretudo, a sua trajetória e a sua disponibilidade, né, principalmente durante a pandemia. E uma palavra que define tudo o que você colocou é solidariedade, ciência e esperança. Obrigada por estar aqui conosco e por ter contribuído com todas as áreas durante essa pandemia. Muito obrigada pelo seu exemplo, Denise. E continuando agora, que está sendo maravilhosa, eu apresento o enfermeiro Wanderson Eduardo Coelho. O Eduardo é enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção do Hospital São Paulo, especialista em epidemiologia hospitalar. Eduardo é um jovem pesquisador, mestrando do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Enfermagem, um jovem pesquisador com bastante entusiasmo e que faz parte de uma equipe que tem trabalhado de forma tão brilhante nessa pandemia também. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer aí a comissão organizadora do Congresso pela oportunidade e também agradecer a toda a equipe do Hospital São Paulo, né, e a minha equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e a você, Mônica, também, professora doutora Mônica, pelo seu também excelente trabalho que tu vem realizando, tanto na Escola de Enfermagem e com parcerias aí com outros campos da Unifesp também. Então, pode colocar a minha apresentação, por favor. Bom, a gente vai falar sobre um pouquinho dos métodos de prevenção e será que os cuidados ambientais, eles realmente funcionam? Pode passar? Por favor, próximo slide. A gente vai falar um pouquinho de transmissibilidade. O que seria isso? Para o organismo ser transmitido, o micro-organismo ser transmitido de um local para o outro, a gente precisa ter esse agente infeccioso, no caso dessa situação nossa agora, o coronavírus, um vírus, né? Ou outros micro-organismos. Precisa ter uma fonte, pode ser pessoas, água, soluções, medicamentos, equipamentos, uma porta de saída, que seriam aí as excreções, no caso do coronavírus, as gotículas, né? Uma forma de transmissão, que ela pode ser por contato, e esse contato ele pode ser direto ou indireto. O contato indireto é aquele quando a gente entra em contato com superfícies, materiais, equipamentos. A transmissão pode ser por gotícula também, e a transmissão aérea. Precisa ter uma porta de entrada, no caso, nessa nossa situação, a gente tem aí o trato respiratório, né, mas pode ter outras portas de entrada também. Precisa ter um hospedeiro, um indivíduo que vai entrar em contato com esse micro-organismo. Pode passar para o próximo, por favor. As formas de transmissão do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, ele se espalha principalmente pelas vias aéreas, né, respiratórias, por meio de gotículas, e também por meio de superfícies contaminadas. No caso, a gente pode ter a gotícula, os aerossóis em algumas situações específicas, no caso, dentro do atendimento, né, na situação de atendimento hospitalar, quando o paciente ele é entubado, é extubado, vai fazer a coleta do material para fazer, né, o exame de PCR, a coletar o swab nasofaringe, e também pode ser por contato.
Então, a gente também tem essa situação, né, onde o paciente contaminado, ele pode transmitir para o profissional de saúde, o profissional de saúde pode transmitir para o paciente ou o profissional de saúde pode transmitir para o ambiente, né, e o ambiente também pode transmitir tanto para o profissional de saúde como para o paciente. Pode passar para o próximo, por favor. O tempo de permanência do SARS-CoV-2, do coronavírus, em superfícies inanimadas é conhecida. Pode passar para o próximo, por favor. Tem uma revisão bibliográfica que foi publicada no Journal of Hospital Infection. Ele analisou 22 estudos de outros coronavírus, de outras epidemias que tiveram anteriormente. Então, da SARS, MERS, e eles analisaram a persistência do vírus no ambiente e a eficácia de desinfetantes utilizados aí para inativar esse vírus, né? Então, pode passar para o próximo, por favor. E aí foi constatado que o coronavírus ele pode persistir em uma variedade de superfícies inanimadas, então metal, vidro, plástico, que pode chegar aí até 9 dias, em uma temperatura de 30 graus Celsius ou até mais. Então, a gente pode analisar que no slide tem alguns exemplos dos locais que eles fizeram as análises e o tempo que foi encontrado o coronavírus nessas superfícies. Pode passar para o próximo, por favor. Um outro estudo recentemente publicado no New England Journal of Medicine, ele comparou o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, né, nosso novo coronavírus, e verificando o tempo de permanência destes vírus em superfícies e em aerossóis. E então, eles analisaram o vírus no aerossol, no cobre, no papelão, no aço inoxidável e plástico. E os resultados foram que a estabilidade do SARS-CoV-2 foi semelhante ao SARS-CoV-1 sob circunstâncias experimentais testadas, né? E aí, no aerossol, a gente pode perceber aqui no gráfico, na parte inferior da tela, que o número de horas que foi encontrado o coronavírus foi em torno de até 3 horas. E aí a gente vem para as outras superfícies, né? Então, o cobre em torno ali de 8 horas ainda foi encontrado, né? No papelão também em torno de 8 horas, e aí ele teve um tempo maior de permanência no aço inoxidável e no plástico. Pode passar para o próximo, por favor. Uma questão que a gente tem que pensar é com relação a superfícies com alta frequência de toque. Essas superfícies com mais frequência de toque, elas são superfícies que podem estar mais contaminadas devido ao grande contato com as mãos. Então, a gente tem que se preocupar aí com relação à cama, ao colchão, roupa de cama, as maçanetas das portas. Então, pensar nessa questão da higienização, né, também de maçanetas e portas, o travesseiro, a comadre, papagaio, importante, telefone, ou a questão do telefone celular também, teclados de computador e mesas de cabeceira. Essas são superfícies que podem estar altamente contaminadas devido ao grande contato que a gente tem com as mãos. Pode passar para o próximo, por favor. Não existe ainda dados sobre a transmissibilidade do coronavírus em superfícies contaminadas pelas mãos. E então, tem um trabalho antigo que mostra que o vírus da influenza em superfície contaminada, ele pode, né, quando a mão em contato com essa superfície, em apenas 5 segundos, ela transfere cerca de 31,6% da carga viral para as mãos. Pode passar para o próximo, por favor. Então, o que fazer para reduzir aí os agentes infecciosos nas superfícies, né? Quais os cuidados ambientais que a gente tem que ter, e será que eles realmente funcionam? E na prática, esses cuidados, eles estão acessíveis? Pode passar para o próximo. Bom, um outro trabalho que foi publicado no início desse ano, no International Journal of Infectious Disease,
é com relação à desinfecção, né, a detecção do SARS-CoV, do RNA do SARS-CoV-2 em alguns locais do hospital e o tratamento, o desinfetante utilizado, se foi adequado ou não e se foi encontrado esse RNA após a desinfecção. Então, foi feita a desinfecção do ar-condicionado, de superfícies e tratamentos de esgoto com hipoclorito, foram coletadas amostras de PCR, então, de todas as superfícies próximas ao paciente, em locais dentro da instituição, do hospital, e também foi coletada amostras de águas do esgoto. A conclusão foi que os resultados, eles demonstraram que a desinfecção das superfícies e dos esgotos foram suficientes e a higiene das mãos das equipes foi eficaz. Por quê? Os resultados eles foram negativos após a desinfecção e na caixa de esgoto, na primeira caixa que não tinha a desinfecção, foi encontrado o RNA do vírus, mas já logo na última caixa, desde que já tinha sido realizado a desinfecção, já não encontrou mais partes do vírus, o RNA do vírus nessa caixa de esgoto. Pode passar para o próximo, por favor. Um outro estudo, ele traz a eficácia dos desinfetantes aí contra o coronavírus. Então, foram testados 8 produtos à base de álcool e hipoclorito, que foram utilizados em superfícies, e o glutaraldeído, que foi utilizado em equipamentos. E nesse trabalho eles trouxeram a conclusão de que todos esses produtos que foram utilizados, eles foram eficazes para a inativação do coronavírus. Pode passar para o próximo. E uma outra questão importante que a gente tem que pensar é a questão como a gente tem essa possibilidade do vírus ele ser transmitido via ambiente e de superfícies contaminadas, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das nossas mãos, né? De tocar o nosso rosto, levar a mão na boca. Então, tem um estudo que foi publicado também no American Journal of Infection Control. Ele foi um estudo observacional que ele descreve que alunos, durante no momento que estavam tendo a aula, eles tocavam o rosto com as próprias mãos, isso em média 23 vezes por hora. E a cada hora, então, cada aluno levava em torno de 23 vezes a mão. E esse contrato principalmente era com a pele, então 56% tocava diretamente no rosto, com a pele, 16% na boca, 14% no nariz e os olhos 12%. Então, é importante a gente pensar na questão de evitar levar as mãos ao rosto e sempre proceder aí à higienização das mãos, ou com álcool gel, ou com água e sabão. Pode passar o próximo, por favor. Esse é um estudo, uma revisão sistemática rápida, me ajudou bastante na elaboração da aula. Eu quero agradecer nesse momento aos pesquisadores, né, e aos autores desse trabalho. Ele traz a limpeza ambiental para a prevenção da infecção por coronavírus, e ele identifica e avalia sistematicamente as melhores evidências aí disponíveis com relação à limpeza do ambiente para a prevenção do Covid-19. Uma revisão que incluiu 8 estudos, ele ainda não está publicado, porém já foi registrado no Open Science. Pode passar o próximo, por favor. Quais os produtos desinfetantes que funcionam, então? O que a gente tem hoje no mercado? Pode passar o próximo. Eu acabei não colocando aqui, mas a gente tem que lembrar que água e sabão é importante aí na prevenção da transmissão do micro-organismo, e ele é também um produto que pode ser utilizado. Mas outros produtos que a gente pode ver, e produtos de baixo custo, de fácil acesso, a gente tem o álcool, que pode ser utilizado em todas as superfícies e até em alguns equipamentos. Ele não é tóxico, tem um baixo custo, uma rápida ação, não gera resíduo, então ele inativa, pode inativar e ele inativa o vírus. A única questão que a gente tem que pensar
o cuidado que a gente tem que ter na presença de matéria orgânica. Se estiver sujo, o local não adianta, é ideal então que lave com água e sabão. A gente tem o quaternário de amônia, que em geral eles são associados a alguns detergentes, eles podem ser utilizados em pisos, paredes, mobília, é usado em ambientes de nutrição, de neonatologia, ele não é corrosivo, não é tóxico também, tá? Tem também a biguanida, que são utilizados em superfícies fixas, incluindo aí também um ambiente de nutrição, ele não é corrosivo. Então, a gente tem alguns produtos que a gente pode utilizar para fazer a desinfecção das superfícies. Lembrando que o álcool, ele é muito importante e é de excelente escolha, tanto pelo baixo custo, facilidade de aquisição, tanto na área hospitalar como na comunidade também, né? Pode passar o próximo, por favor. Aqui a gente tem a relação de outros produtos, eu não vou me ater a esses, pode passar o próximo, por favor. Bom, de acordo com um estudo aí que foi publicado no New England Journal of Medicine, o SARS-CoV ele pode persistir, então, por até 3 horas em aerossóis. E o que poderemos, então, fazer para inibir o vírus de se espalhar através dos fluxos de ar? Então, a gente tem que pensar dentro da área hospitalar ou também em ambientes construídos, né, em prédios, onde a gente tem um fluxo de ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado. Então, lembrar da inspeção cuidadosa, da rotina de troca dos filtros desse ar-condicionado, pensar nas áreas hospitalares numa pressão negativa, né, também talvez numa antessala, e para os locais onde a gente não tem um ar-condicionado central, onde a gente não tem filtros, a gente optar por não utilizar ou deixar desligado o ar-condicionado convencional. Pode passar o próximo. Então, pensando nessas questões, os cuidados ambientais, eles realmente funcionam? Pode passar o próximo, por favor. Bom, o que o Hospital São Paulo tem feito para cuidar do ambiente e evitar a transmissão do coronavírus? Nós, desde janeiro, logo no início do ano, a gente já vem trabalhando muito com relação às questões da prevenção do coronavírus, muitas questões incertas no começo, que a gente não tinha muito conhecimento, e aí a gente foi correndo atrás de toda a equipe, e a gente, no decorrer desse período, fomos elaborando documentos, protocolos, baseados no que a Organização Mundial de Saúde trazia para nós, Anvisa, e então a gente elaborou para a limpeza, né, para a questão da desinfecção, o cuidado com o meio ambiente, desenvolvemos documentos, aqui são só 2 exemplos dos documentos que a gente elaborou, então, com relação à limpeza terminal de consultórios mobiliários, equipamentos no atendimento a casos suspeitos do Covid, a gente elaborou medidas de prevenção e controle, pode passar o próximo, por favor. Montamos um link, um site no portal do Hospital São Paulo, SP+, no portal do trabalho, onde a gente traz uma aba apenas para o coronavírus, e lá algumas informações, tanto para a comunidade e tanto para os pacientes e também para os profissionais de saúde, onde a gente tem medidas gerais de prevenção, onde a gente colocou um documento, e a professora Denise até comentou com relação à paramentação e à desparamentação, então a gente tem um cartaz que foi elaborado sobre a colocação e a remoção dos equipamentos de proteção individual, e aí também tendo cuidado e o contato do material contaminado com o ambiente e o risco de contaminação, tanto do profissional se contaminar no momento da desparamentação, tanto também contaminar o ambiente por conta de uso de luvas inadequada, tocar maçaneta. Então, a gente elaborou um documento, e esse documento ele está acessível, ele pode ter acesso. Pode passar o próximo, por favor. O acesso desse documento está no site do Hospital São Paulo. Essa é a carinha aí da nossa
página inicial aí da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, onde a gente tem esses documentos na aba coronavírus. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, e aí, só resumindo o trabalho, resumindo o que a gente falou aqui, pelos trabalhos que foram apresentados, né, e as revisões e as buscas que foram realizadas, a gente pode identificar que o ambiente ele pode ser um reservatório do coronavírus, e que ele pode ser encontrado no ar, em superfícies e até mesmo no esgoto. Que produtos e desinfetantes, que são produtos baratos e de fácil acesso, eles são eficazes para a limpeza e a desinfecção e a inativação do vírus. E é claro que novos estudos, eles devem ser desenvolvidos a fim aí de enriquecer a nossa literatura e para que a gente possa ter mais propriedades também em nossas ações. Eu quero agradecer muito a minha equipe que trabalha comigo, esses são as carinhas de cada um deles, e obrigado, e eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigada, Eduardo, pela sua excelente apresentação. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, diante de uma agenda e uma rotina de trabalho que está sendo extenuante, de fazer parte dessa equipe tão brilhante, com profissionais que todos nós admiramos muito, e trazendo oportunidades e inspirações, especialmente a esse público que está nos assistindo, como um jovem pesquisador aqui da nossa casa. Eduardo, muito obrigada. Agora eu abro a mesa para as perguntas, né? Nós teremos em torno de 12 minutos para responder, né? Durante a apresentação de vocês, nós tivemos muitas perguntas enviadas aqui no nosso chat, e já peço desculpas por algumas perguntas, questões que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas a primeira pergunta que eu trago é para a professora Lili. Foram muitas, tá? Além de agradecimentos, colocaram aqui que, diante dos dados preliminares, temos algum dado que possa ser apresentado sobre a vacina e os efeitos adversos da vacina, né? E uma outra, professora, por que a vacina, a CWY, é o controle nesse protocolo? Professora Lili, obrigada. Professora Lili, desculpa interrompê-la. Professora, tem que ativar o áudio. Exatamente, eu tinha colocado no mudo. Tá bom. Então, respondendo à pergunta, por que se a gente já tem alguns dados, e principalmente sobre eventos adversos com a vacina, né? A gente tem dados, estudos pré-clínicos, alguns dados de estudos, fases iniciais, eles vão ser publicados agora no Lancet, em breve, né? Mas eles estão indo bem. E de evento adverso, o que nós vimos até hoje? Mais de 6 mil pessoas já receberam a vacina no Reino Unido, tá? Nós não tivemos nenhum evento adverso importante. Aqui na escola, nós já vacinamos, já incluímos mais de 1.000 candidatos, vacinamos perto de 700, 800, né? 700 e pouco. E o que a gente vê de evento adverso da vacina? Então, você pode ter reação local, febre no primeiro dia, principalmente, né?
às vezes uma sensação de gripe, aquele corpo meio dolorido, etc., mas nada importante até o momento, né? Tanto é que a coisa prossegue. Aliás, nós temos aqui uma voluntária número 1, não sei o que ela sentiu, né? Mas, assim, nada de importante, é uma vacina que tem mostrado ser de segurança, de reatogenicidade bastante aceitáveis, né? E a gente vai acompanhar a segurança durante todo esse tempo. Por que a escolha pela meningo ACWY? Poderia ter sido outra, né? Como poderia ter sido placebo, como é utilizado em muitos países. Tem alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, utiliza muito placebo, né, no lugar. Aqui a gente escolheu a CWY porque eu acho que é uma vacina benéfica para o profissional de saúde. Ela não é uma vacina dada na rotina, né, mas cobre os principais tipos, né, são tipos de meningococo, A, C, W, Y, né? A nós não temos mais no Brasil, a gente teve uma epidemia grande por A. Hoje, o principal é o C, né? Para adultos, o principal é o C, e nós estamos vendo surgimento do W, principalmente em nosso meio, W e Y, mas principalmente do W. Então, eu acho que é uma vacina que pode ser muito benéfica para a população que está participando do estudo. Além do que, é intramuscular que nem a outra vacina. Então, é muito propícia para ser uma vacina cega também. Obrigada, professora. Denise, quero dizer que nós, pelos comentários, temos também muitos profissionais de odontologia e fizeram muitos agradecimentos pela sua experiência e reconhecimento, além dos elogios em relação à sua capacidade de trabalhar de maneira interprofissional. E aqui foram também muitas perguntas, mas eu escolhi uma delas, que é: quais as orientações gerais para a higiene oral no contexto da pandemia? Obrigada, professora Mônica, a todos que fizeram questionamentos. É claro, a gente não consegue responder a todos, mas estamos absolutamente dispostos a contribuir em outro momento. Estamos falando de cenários diferentes da saúde bucal, do paciente COVID hospitalizado e o paciente COVID em casa. Portanto, eu vou me ater muito ao paciente que está em hospital, do qual nós estamos assistindo, com essas formas diferentes de atuação, o paciente que a gente tem que fazer essa higienização, o paciente que a gente orienta essa higienização na enfermaria, e, é claro, a saúde é uma só. Concorda, professora Lili? E ela começa pela boca, né? Não tem saúde do dedão, né? A saúde é uma só. E acho que, neste momento, a importância de termos essa saúde bucal, trazendo o paciente que está contaminado, que tem uma saliva com essa possibilidade de transmissibilidade, o ideal é o não compartilhamento de creme dental, dessas questões de higiene íntima do paciente em casa, mas, como eu mencionei na minha aula, a eliminação desses patógenos da cavidade bucal. Esse paciente em ambiente hospitalar, ou seja, nesse âmbito da internação, ele tem uma condição de imunossupressão e é um paciente que vai manifestar algumas características, uma vez que a gente não elimina esses patógenos, ou seja, a saúde bucal é fundamental. Respondi? Respondeu. Eduardo, dentro de todas as opções que você colocou, você consegue elencar assim os dois produtos essenciais para nós, tanto no ambiente hospitalar como num contexto geral para a população, que você julga que é eficaz para o controle ambiental do novo coronavírus? Sim, água e sabão,
Isso é fácil, né? Um produto álcool a 70 e o hipoclorito, que até eu recebi aqui falando sobre a Cândida, né? Ser recomendado usar a Cândida. A Cândida, ela é o hipoclorito, a Cândida, que boa, né? Que são marcas comerciais. Mas, sim, é o hipoclorito. Então, assim, na verdade, são três que importantes aí. Então, água e sabão, álcool a 70 e pode, sim, ser utilizado o hipoclorito, no caso dos outros nomes comerciais aí que existe, Cândida, que boa, e entre outros. Obrigada. Respondi? E agora, eu gostaria de uma rodada final, né, para fechamento de vocês, de todos os palestrantes, dizer que nós tivemos muitas mensagens de agradecimento e mensagens de esperança, né, que a fala de vocês traz muita esperança e união e solidariedade, e é nosso sentimento aqui também na Unifesp, quando foi pensado toda essa organização. E aí eu gostaria que vocês deixassem, de uma maneira breve, uma mensagem para todos nós que estamos aqui assistindo e para ficar guardado conosco. Bom, primeiro, Mônica, todos os colegas, muito obrigada, né? Foi um prazer participar desta mesa, né? E obrigada pela sua coordenação, né? Que facilitou a vida de todos nós. E eu queria dizer que, em matéria de vacina, estamos todos num esforço mundial para ver uma solução, atrás de uma solução para esta situação catastrófica que nós estamos vivendo. E talvez a vacina seja a única solução para isso. Por isso, a corrida está sendo intensa e uma corrida contra o vírus. Então, eu creio que, assim, muito em breve, nós teremos não uma vacina, mas várias vacinas para atender, que possa atender toda a população mundial de bilhões de pessoas. Então, eu acho que o cenário provavelmente vai ser este, de muitas vacinas combatendo o SARS-CoV-2. Então, acho que todos nós estamos juntos nesta luta contra o coronavírus, né? E contamos com a participação de todos nos estudos, né, todos possíveis, nos estudos para a testagem da nova vacina para o SARS-CoV-2. Obrigada. Eu fico também emocionada, Mônica, porque poder ter esse privilégio de compartilhar uma mesa com a professora Lily Wex, que é uma referência mundial da imunização. Para mim foi uma feliz coincidência de estarmos aqui e estarmos também nesse momento da nossa história, né? A professora Lily capitaneou esse estudo e nós, como profissionais de saúde, eu, particularmente, fui imediatamente no CRI para me inscrever, porque é o meu desejo imenso de ser voluntária. Ser número 1 foi uma coincidência também que fico muito feliz e a responsabilidade é muito grande. Eu acho que ser voluntária é um ato de amor, nós queremos ajudar as pessoas, nós somos os profissionais que podem, e que são os critérios, né, de inclusão, e eu creio que, pelo menos para mim, como voluntário, poder participar é uma honra, a responsabilidade é imensa, porque coincidiu de estarmos aqui com a nossa PI, a nossa pesquisadora principal, e a número 1 da vacina. Então, eu creio que a esperança que você pediu para todos que estão nos vendo é a nossa colaboração com a competência espetacular da professora Lily Wex, da qual eu tenho uma honra imensa de poder compartilhar outras experiências, das quais ela sabe muito bem, quanto à minha importância, formação, capitaneada pelo professor Luke Wex, foi meu orientador do doutorado e foi meu orientador da vida também. E a professora Lily acabou me herdando, e eu fico muito feliz.
O Eduardo Coelho, eu fico muito também completa com essas informações tão importantes, porque para nós foi um momento também de desafios quanto à biossegurança, quanto à utilização das superfícies no consultório da odontologia, uma vez que a gente projeta, aliás, produz esse aerosol, e tudo que você mencionou aí foi absolutamente adotado por nós, toda a sua equipe da CCIH, do Hospital São Paulo. Eu sou muitíssimo fã, porque adotamos todas as condutas, os protocolos. E, professora Mônica, você é muito generosa, foi um imenso prazer poder compartilhar com você, ser coordenada essa mesa por você tão brilhantemente, e que representa toda uma categoria de profissionais do qual eu tenho um imenso orgulho de fazer parte, e deixo aqui meu abraço a todos vocês. Até a próxima apresentação. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a doutora Denise, né, professora, e o que eu queria deixar, na verdade, e que eu tenho mostrado um pouco, que quando a gente não tem um caminho, que a gente tem que desenvolver e criar novos caminhos, né? Então, essa pandemia mostra para a gente também que, diante de tantas situações, de tantos momentos que a gente não sabia para onde seguir, o que fazer naquele momento, e a gente tentar trabalhar em equipe, construir, conversar, fazer reuniões. Então, isso foi muito importante e um aprendizado muito grande. Então, é isso que eu queria deixar, na verdade. Se a gente não sabe para onde seguir, para onde ir, para qual caminho seguir, que a gente construa o nosso próprio. E aí a gente vai, claro, baseado em bases científicas e tudo mais, mas a gente tem que seguir esse caminho. Obrigado a todos, e para mim foi uma honra poder participar dessa mesa. Obrigada, então, a todos e todas. Obrigada a todos que nos assistiram. E dessa forma eu fecho essa excelente mesa. Obrigada.